بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dentre as virtudes nobres da religião do Islã, a coisa principal, o ponto principal é ter algo chamado Tawhid. O que é Tawhid? Unicidade, monoteísmo puro e sincero. Eles falam Ifradullahi bil ibada, unificar Deus em toda adoração. Tem um dito versículo que está no Corão. Deus falou assim: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Aqueles, Deus está falando aqui no versículo, quem são o povo monoteísta? Ele falou, são aqueles que creram e não vestiram a fé com injustiça. Não vestiram a fé com injustiça. Quando veio isso, o profeta falou isso, esse versículo, o Omar ibn Khattab olhou para o profeta e falou: ó mensageiro de Deus, como assim? Quem de nós não comete injustiça? Existe alguém que não comete injustiça? Difícil. A gente vai ser injusto. Ele falou, a injustiça aqui é você colocar em toda a sua adoração Deus como único. Se esforce em tudo que você for fazer, dentre as suas adorações, ser submisso e se entregar de verdade para o seu Criador. Em toda obediência, unificar somente a Ele. Explicando melhor, uma vez, um grande companheiro do profeta, que a paz esteja sobre ele, ele disse, teve um homem conhecido como Ibn Samet, ele transmitiu do próprio mensageiro e falou assim: querido mensageiro disse, que a paz esteja sobre ele, aquele que testemunhar que não há divindade digna de adoração, o único, não possui sócios nem parceiros, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e Jesus é um servo de Deus e mensageiro, filho de Maria. E o verbo é a palavra de Deus. Milagre. O paraíso é verdadeiro, e o inferno é verdadeiro. Tenha certeza absoluta que essa pessoa terá o paraíso, independente das suas obras ou das suas ações. Significa, os sábios explicam isso, Deus pode castigar você, monoteísta, pelos teus pecados, tanto no túmulo quanto no inferno. Mas, se Ele te castigar, é um castigo temporário. O tempo não é o tempo que a gente conta aqui. Um dia, muitos sábios falam que é equivalente a 70 mil anos. Entendeu? Porém, o monoteísta terá um castigo temporário e poderá ter a intercessão do profeta nesse dia, ou até
dos seus amigos virtuosos ou parentes para te tirar do abismo e te levar ao paraíso, se você foi monoteísta. Entendeu? O monoteísta, ele terá o paraíso eternamente. Vai entrar no paraíso. Ele pode ser castigado, mas como também ele pode ser perdoado. Deus perdoa para todo monoteísta se ele quiser. E ele é justo. Por isso os sábios falam assim, que é importante nós sabermos, então, que quem pronunciar de verdade o La ilaha illallah terá o paraíso. Mas não é assim, pronunciar somente. Pronunciar o La ilaha illallah, o muçulmano é inteligente. Então ele é obrigado a ter conhecimento daquilo que ele vai expressar, testemunhar, pronunciar. Estudar os pontos básicos da religião do Islã. Como eu sou muçulmano e não conheço os 5 pilares. Quais são os 5 pilares? Testemunho, que é o principal. Aí vem a oração. E é os 2 pontos fundamentais do Islã. Aí vem o zakat, o jejum e a peregrinação. Como eu sou muçulmano e não conheço os 6 pontos fundamentais, conhecido como 6 pilares da fé, a qual todo muçulmano acredita. Qual que são? Crer em Deus, em seus mensageiros, seus livros. O que mais? Seus mensageiros. Crer em Deus, seu livro, seus anjos, seus mensageiros, do juízo final e no decreto divino. Al-Qadar. Deus decreta para tudo e ninguém consegue mudar aquilo que Deus destinou para ti. Ele falou mais, os sábios falam, não basta isso. Quando você fala La ilaha illallah, você tem que ter conhecimento que aquela pessoa que falou La ilaha illallah, mas ele desmente algo que está no Alcorão. Então o seu La ilaha illallah é nulo. Não vale nada. Esse falou La ilaha illallah, mas ele fala que os companheiros do profeta, ou alguns dos seus companheiros, são incrédulos. Ele decretou que os companheiros do profeta, que foram as melhores pessoas, são infiéis. Então o seu La ilaha illallah é nulo. Esse aqui falou La ilaha illallah, mas ele fala que a esposa, ou uma das esposas do profeta, é adúltera. E elas têm um paraíso, são puras. Então adiantou o seu La ilaha illallah? Não adiantou. Entendeu? O La ilaha illallah tem que estar puro. Você falou La ilaha illallah, mas você fala, o momento que nós vivemos hoje permite e é revogado o Alcorão, a passagem que Deus proíbe os juros. Adiantou o seu La ilaha illallah? Não, porque eu estou contra a palavra de Deus. Ou aquelas pessoas que quando o profeta morreu, falaram, o profeta já morreu. Abu Bakr era o líder. Falou, nós vamos pagar porque o zakat não existe. Acabou. O zakat era só na época do profeta. O que Abu Bakr fez com eles? Combateu eles. Por quê? Porque eles largaram o Islã. Então o La ilaha illallah tem que ter conhecimento
e ter certeza disso que você pronuncia, sem dúvida alguma. Então, meu Lai Illallah tem que estar de acordo com o Alcorão e com a prática do profeta. E dos seus companheiros. Você deve aceitar o La ilaha illallah e não rejeitar nada. No Alcorão ou na Sunna fala que a mulher tem que usar o véu. Mas tem mulher muçulmana que não usa. Tudo bem. Mas tem mulher muçulmana que fala, não, o véu é questão tribal. É questão de época. A época que nós vivemos, não há o porquê usar o véu. O La ilaha illallah adiantou? Você não usar é uma coisa. Agora você falar que não vale e revoga aquilo lá, você, sem conhecimento algum, está largando e saindo da religião. Você fala, você não está aceitando. O jejum do Ramadã era para aquele momento, para aquela época. Hoje não é necessário jejuar. Não. Se você está doente, não jejua. Você pode se encaixar naquelas pessoas que não precisam jejuar. Tirando isso, você é obrigado a fazer o jejum. Compreendeu? Se você não faz, sabe, os falam que está fazendo um pecado. Mas você nega, você saiu. Tirando a reza, que alguns sábios falam, conforme o profeta falou, a diferença entre nós, muçulmanos, e eles, os infiéis e idólatras, é a reza, é a 5 oração. Aquele que largar ou deixar ela, se torna um infiel. Então, alguns sábios colocam a infidelidade de sair do Islã. Outras falam que a infidelidade é um pecado grave. Então, o La ilaha illallah, eu tenho que aceitar tudo, independente se eu pratico ou não. Não posso rejeitar nada. Queria falar? É que dá para entender consciência, né? Isso. Ter a consciência. Não fazer jejum e estar consciente que não está fazendo jejum é uma coisa. Mas eu negar, não precisa fazer. Aí você negou o Islã. Então não adianta você ler lá. Seria isso? Isso. Poxa, tipo, eu tá consciente, não estou praticando as 5 orações e vou lá e um dia eu faço, outro dia eu não faço, as 5 é uma coisa. Eu negar. Mas aí a reza entra no outro. Alguns sábios falam, o profeta falou, a diferença entre nós e eles. Então a reza é um dos pilares. Então dos pilares principais depois do La ilaha illallah. Aí ele falou, o profeta falou, quem larga, deixa a reza, ele não é um dos meus. Ou ele largou o Islã, ou ele se tornou infiel. Então, primeiro é a shahada, depois a salah. depois a salah. Por isso que a primeira coisa que os companheiros faziam era ensinar a grandeza de Deus e fazer as pessoas aceitar Deus. Quando eles pronunciavam isso, eles começavam a ensinar para eles a reza. O outro ponto, eu tenho que fazer uma entrega e uma submissão completa para Deus. Eu me entrego totalmente para Ele. Vou viver a minha vida, ou eu desejo viver a minha vida do jeito que Ele decretou e legislou através do Islã. O outro ponto é ter veracidade, acreditar no La ilaha illallah e ser verdadeiro com aquilo que eu pronuncio. Eu falei La ilaha illallah, então fica longe da mentira e acredito nisso que eu falo. Não vou ser falso, pronuncio algo, mas não estou completamente de acordo. Entendeu? E o ponto essencial é ter sinceridade. E a sinceridade é o contrário da idolatria. Porque aqueles que adoram o outro, invocam o outro junto com Deus, ou até mesmo não acreditam em Deus,
eles não são sinceros. Eles caem na falsidade e na traição. Porque Deus, antes de criar o ser humano, Ele criou o ser humano, antes de colocar a alma do ser humano no feto da mãe, que está grávida ali, no ventre da mãe, ele fez aquela alma ter um pacto com Deus, de adorar a Ele e não invocar nada junto com Ele. Entendeu? Aí quando você vai lá, entrou, cresceu, viveu e está adorando o outro, você quebrou o pacto. Falsidade, traição e idolatria. Compreendeu? O outro ponto é ter amor. La ilaha illallah. Eu amo Deus, esse amor maior do que tudo. E logo em seguida o seu mensageiro. O amor de Deus não pode estar acima, não pode estar abaixo do amor a outras coisas. Eu amo Deus, mas a minha esposa falou para mim, não, deixa a reza agora e vamos fazer algo. Aí eu largo a reza e vou fazer o que minha esposa pediu. Eu coloquei minha esposa na frente de Deus. Eu amo Deus, mas meu pai falou para mim, não paga o zaká. Dê esse dinheiro para mim. Ou dá esse dinheiro, investe esse dinheiro em outra coisa. Eu coloquei isso na frente de Deus. Eu sou obrigado a atender, ou então eu posso atender outras pessoas, mas eu não posso atender outras pessoas com aquilo que vai contra o Corão e a Sunna, as ordens de Deus. O amor de Deus tem que vir em cima do mensageiro. O profeta falou assim, não é fiel, não é crente nenhum de vocês, até me amarem eu, Muhammad, mais do que vossos pais, vossos filhos, vossos parentes, mais do que vocês mesmos. Eu devo amar o profeta, colocar ele na frente, a sua biografia, a sua vida, o que ele falou, o que ele proibiu. Compreendeu? E o outro ponto, eu devo eliminar, desacreditar em tudo que é adorado sem ser Deus. Eu devo rejeitar toda a tirania. O que é um tirano? Um opressor na terra. Um opressor. Um tirano é uma pessoa que te obriga a adorar outro junto com Deus. Uma pessoa que te obriga a praticar algumas coisas que vai contra a lei de Deus. Um tirano é uma pessoa que está aliado a perseguir os teus irmãos fiéis. Então, se você se aliar com outra pessoa para prejudicar os seus irmãos, você se torna um tirano ou seguidor de um tirano. Então não adianta o seu La ilaha illallah. Compreendeu? Aí ele coloca vários pontos do La ilaha illallah. Falei até para vocês numa outra aula daquela questão de Moisés. Quando ele pediu para Deus o quê? Algo pessoal. Que ele queria ficar próximo de Deus. Deus falou o quê para ele? Você é mais um. Fica sempre no seu La ilaha illallah. Não saia do La ilaha illallah. Ele falou, eu entendi isso. Eu sou teu mensageiro. Eu estou divulgando isso. Mas eu tenho o privilégio de falar contigo. Porque ele era Kalimullah. Então eu quero algo mais exclusivo. Aí Deus falou para ele, entenda que o La ilaha illallah, se tiver numa bandeja, num prato do lado da balança, e no outro prato, na outra bandeja, tudo que está no mundo
e o que tem nele entre os céus e a terra. O mais pesado é La ilaha illallah. Esse mundo não vale nada sem o La ilaha illallah, porque quem criou esse mundo? Allah. Entendeu? Então não coloque as coisas do mundo, que é provisório, na frente de Allah. Porque você é uma criatura e tudo que existe é criação também de Deus. E Ele é o Criador. Compreendeu? Quando os idólatras e os infiéis estavam questionando Muhammad e queriam pressioná-lo, falou o que para ele? Então descreva Deus. Você está falando tanto de Deus? Descreva para nós. Deus falou, não fique afobado. E mandou o versículo que você sabe. Qul Allahu Ahad. Diga, Deus é um só. Allahu Samad. Deus o absoluto é aquele que não precisa de nada. E todos precisam e necessitam dele. Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou e nem foi gerado. Ele é o primeiro, nada vem antes dele. Quando ele fala seja, é. Ele é o infinito e nós temos fim e nada vem depois dele. Ele é o vivo, que jamais morre, não dorme e nem cochila. E nada, ninguém, nada da sua criação se compara a ele. Esse é o La ilaha illallah, que eu devo entender. Esse é Deus que eu adoro, que quando estou rezando, eu tenho que saber e ter a certeza que eu sou na frente de Deus. E saber que a melhor benevolência, a melhor adoração, a melhor virtude é quando o anjo Gabriel veio até o profeta e falou: qual que é a melhor virtude que eu possa praticar? O profeta falou para ele o quê? Adore a Deus como se estivesse vendo Ele. Porque se você não está vendo Ele, tenha certeza absoluta que Ele está te vendo a todo momento. Onde eu estiver, eu tenho que saber que Ele está me vendo. Eu não consigo me esconder dele. Então isso chama temência, taqwa. Como Ele está me vendo, então eu vou evitar fazer algo que Ele não gosta. O profeta falou isso, que a paz esteja sobre ele. Deus se envergonha, tem pudor. E Ele sente vergonha de um servo quando esse servo pratica algo que ele não gosta, que Ele proibiu. Quando você faz algo que Ele proibiu, de imediato Ele fica com vergonha de você. Eu sabendo disso, como fiel, eu vou tentar me distanciar daquelas coisas que eu pratico e Ele não gosta. Isso é temência, é taqwa. Quanto mais temência eu tiver, mais próximo dele eu estarei. E assim, eu vou entender aquele dito que ele falou que faz parte do La ilaha illallah. E os sábios colocam isso para andar na vida. Todos nós. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Eu recitei na sexta-feira retrasada esse dito. O profeta falou que a paz esteja sobre ele. Aquele dentre vocês, quando amanhecerem, acordarem e sentirem que estão em segurança na região que vocês vivem, no local, na residência, você acorda, amanhece com segurança. Tem pessoas que acordam e não têm segurança. Estamos falando agora da Palestina.
Eles acordam com segurança? Não. E se você acorda com saúde e um corpo em forma, tem pessoas que acordam sem saúde e com o corpo machucado. De novo, na Palestina, pessoas que acordam como? Com vários ferimentos. Certo? E ele falou, e se você acorda tendo, nem se for o pão para comer, e tem pessoas, de novo, na Palestina, em outros lugares também, que acordam e dormiram sem comer nada. Então, se você acorda com segurança, com saúde e tendo o que comer, o profeta falou assim, é o mesmo, o melhor do que você obtiver toda a riqueza dessa vida mundana e o que tem nela, entre os céus e a terra. Porque a riqueza da vida mundana vai embora. Você acordou com algo que ninguém, ou que muitos não acordam. Você amanheceu tendo saúde, enxergando. Pessoas amanhecem e não enxergam. Você amanheceu com braços, pessoas amanhecem sem braço, andando. Outros amanhecem e não sabem andar, porque não pode. Outros nem amanheceram. Você amanheceu tendo o que comer, fartura na mesa. Outros sem que comer nada, com fome, há tempos, tendo segurança. Então isso é o La ilaha illallah, se você for grato a Ele, a Deus. Deus diz assim, La in shakartum la azidannakum. Se vocês me agradecerem, se vocês agradecerem, vocês irão ter mais. Então a obrigação para quem pronunciou o La ilaha illallah é ser grato. Agradecer a Deus por todas as dádivas que você obtém. E o que é agora? O problema é o que é agradecer a Deus. De duas formas. Você vai agradecer a Deus louvando Ele com a língua. Quer dizer, Alhamdulillah, louvado seja Deus. E vai agradecer Ele com ações nobres, virtuosas, com práticas louváveis, conforme a legislação do Islã. Cada boa ação que você faz, desejando Ele, é um agradecimento. Entendeu? Então você agradece com a língua e agradece na forma nas práticas. O La ilaha illallah é isso. E mais ainda, ser grato com as pessoas que forem gentis com você. Porque o profeta falou assim, que a paz seja sobre ele, aquele que não é grato com as pessoas, não é grato com Deus. Então não entendeu o La ilaha illallah. E os sábios falam, La ilaha, não há divindade. Illallah, somente Deus. Todas as outras coisas é nula. Então evita adorar, ou seja, evita colocar o amor maior em algo provisório. E coloca o amor maior no Criador. Tipo, eu reclamar das coisas. Meu carro quebrou ali, eu me entristecer e... Ficar triste é uma coisa. Um mês sem carro, uma semana sem carro. Ficar triste é uma coisa. Agora, se frustrar é outra coisa. E ingratidão é outra coisa. Lógico, uma perda, todo mundo fica triste, não tem como controlar a tristeza. Mas tem que confortar o seu coração como fiel e não ser ingrato. Entendeu? E não se frustrar. E saber do versículo que Deus falou no Corão. E vocês,
acham aquilo que vocês amam tanto, que vocês perderam, aquilo era bom para vocês? Deus sabe o que é bom para vocês. Você não sabe. Entendeu? Então, se Deus fez aquilo sair da tua mão, um verdadeiro fiel, ele vai ter a certeza, ele vai se confortar naquilo. Não eu jogar isso, eu tenho isso aqui, eu joguei. Não, isso eu joguei, não adianta lamentar. Agora, se eu perder o me roubou, eu vou ficar triste. Mas essa minha tristeza não pode passar dos limites. Entendeu? Não pode passar dos limites, chegar numa questão de ingratidão. E cada perda que você tiver, cada perda ou dor que um verdadeiro fiel que pronunciou La ilaha illallah, cada perda que ele tiver, significa Deus, o profeta falou que Deus está perdoando um erro e um pecado dele, está purificando a sua alma e o seu coração. Então, na verdade, é você grato. Obrigado, meu Deus, por me purificar. E isso aconteceu muito na época dos companheiros do profeta. Eles ficavam tristes quando não tinha perdas, não tinha afligimentos. Você via eles chorando. Por que, fulano? Não, porque o profeta falou que um fiel verdadeiro, quando Deus ama, Deus coloca afligimentos e tribulações no caminho. E eu não estou tendo tribulação alguma, tudo está dando certo. Eles ficavam preocupados. Diferente de hoje, de nós. Entendeu? Quando vem tribulações, a gente não aguenta. Eles procuravam, falavam, mas cadê as tribulações? Não está tendo. Entendeu? A diferença? Quanto mais fé, eu vou entender. Quanto mais conhecimento. Certo? Então eu não vou prolongar muito. Eu vou deixar se alguém quiser falar mais. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.